palavra de nosso Deus diz que debaixo deste nome todo joelho se dobrará. Aqueles que são dele, em adoração, porque ele é Senhor sobre suas vidas. Aqueles que, quando chegar no dia do juízo, não o tiverem declarado como seu Senhor e Salvador e vivido para ele, em temor e tremor, porque serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mais uma vez, alguns de vocês aqui, e aqueles que estão nos assistindo, ouvirão a palavra pregada sobre Cristo Jesus, o Senhor e Salvador de todos aqueles que creem. Alguns continuarão rejeitando o seu chamado, mas mais uma vez eu aviso, o nome poderoso de Jesus será o nome que te jogará inocente ou culpado no dia do juízo. Portanto, abram as suas Bíblias no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo o médico Lucas, onde lerei, e os irmãos acompanharão em suas Bíblias, a leitura do capítulo 1, dos versículos 1 ao 4 somente. Assim diz a inerrante e infalível palavra de nosso Deus. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Fim da leitura da palavra de Deus, podem se assentar. Aqueles que não conhecem a Escritura, ou tiveram muito pouco contato com ela, muitas vezes olham para o texto do Novo Testamento e perguntam: por que 4 evangelhos? Não bastava apenas um? Que concentrasse todos os fatos, testemunhos e pregações de Jesus Cristo? Eles não poderiam ter combinado e deixado escrito somente um para nós, seria mais fácil? As pessoas perguntam isso numa perspectiva da nossa praticidade, nosso pragmatismo do século XXI, muitas vezes. Por outro lado, aqueles que são detratores da Escritura, eles dizem que um evangelho contradiz o outro e, portanto, há erros na Escritura. Não há. A Escritura é inerrante e infalível. Ela é perfeita. O próprio Deus a inspirou. Mas então por que 4? Alguns investigadores do nosso tempo, investigadores profissionais, já chegaram à conclusão que o próprio Deus inspirou que houvesse mais de um evangelho, exatamente para que pudéssemos ver essas diferenças entre os testemunhos e ver que eles são de fato verdadeiros. Porque quando testemunhas falsas combinam uma história, elas acabam sendo pegas pela polícia e pelos investigadores. Mas quando testemunhas verdadeiras, olhando por um prisma diferente cada uma, registram um fato de maneira diferente, isso mostra que o fato é verídico. Então nós temos esses 4 evangelhos, 3 evangelhos que são chamados de sinóticos. Esses são o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. O termo sinótico do grego significa que eles tiveram olhares para os mesmos fatos. Se você comparar o que está em Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que 60% do que está em Mateus está em Lucas, 50% a 70% de Marcos também está, coisas que Lucas colocou, os outros não têm, Marcos é menor que os outros. E por que isso? Porque cada um dos evangelistas tinha um propósito completamente diferente. Mateus tinha o propósito claro de apresentar o Evangelho de Jesus Cristo aos judeus como o Messias prometido, o rei da linhagem davídica, como já foi pregado aqui deste púlpito. Já Marcos
tinha o objetivo de registrar as reminiscências e memórias de Pedro, o apóstolo, colocando o Evangelho de maneira extremamente prática para que o gentio, e principalmente o romano, aquele que era um guerreiro, um soldado, pudesse ler e ver o Cristo em ação. Já Lucas, o médico amado, aquele que já tinha uma formação superior, talvez também nas filosofias gregas, obviamente por ter estudado para ser médico, ele apresenta o Evangelho para o grego com todos os detalhes possíveis. Por isso ele diz claramente aqui que ele escreveu este Evangelho para o excelentíssimo Teófilo. Ele escreveu esse Evangelho para explicar mais sobre Jesus Cristo a um neófito da fé. Alguém que tinha nascido de novo e, ao ver outros relatos, ele tinha curiosidade de saber mais de Jesus. Não sabemos se ele foi o financiador desta obra, se ele mesmo financiou para que Lucas pudesse ficar escrevendo e colhendo testemunhos. Observe, meus irmãos, junto comigo a partir do versículo 1, o trabalho de uma acurada investigação. Este é o tema desta mensagem, uma acurada investigação. Observe como começa Lucas. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, ou seja, visto que muitas pessoas fizeram narrações sobre a vida, a obra, o testemunho de Cristo e transmitiram isto a eles, aonde a igreja estava se espalhando, aquela igreja que nasceu em Jerusalém, ficou um tempo lá parada em Jerusalém, viu os diáconos, ouçam bem, diáconos, viu os diáconos levando o Evangelho para Samaria. Não foram os apóstolos que foram lá pregar o Evangelho em Samaria, foi um diácono. Não foi um apóstolo que foi pregar o Evangelho para o eunuco na estrada do deserto, foi um diácono. Portanto, o diaconato também envolve a proclamação do Evangelho com poder e conhecimento da palavra. Então nós vemos que, enquanto a palavra se espalhava, era necessário que começassem a ser feitas traduções da Bíblia e outras histórias serem contadas. Quando a igreja foi dispersa em Jerusalém pela grande perseguição, do qual Saulo, apesar que Saulo e Paulo são nomes da mesma pessoa, ele não passou a chamar Paulo, ele já tinha esse nome grego. Saulo começou a perseguir a igreja e eles começaram a espalhar o Evangelho. Cada um deles fez um tipo de narrativa sobre o Evangelho. Cada um dos pregadores e aqueles que fundaram a igreja de Antioquia fizeram, da sua perspectiva, uma narrativa coordenada do Evangelho. Nós temos 4 que foram consolidados por Deus, preservados por Deus. Mas existiam núcleos de verdade, sem heresias, que estavam sendo divulgadas em toda a igreja. Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, em Antioquia, entre os egípcios, indo até a Europa, e aí já temos o testemunho de Paulo. E, portanto, Lucas viu que era necessário fazer uma nova narração coordenada de todos os fatos. Obviamente, Lucas já tinha acesso, ou pelo menos a Mateus, ou pelo menos a Marcos. Isso é um fato. Além disso, ele tinha narrativas de outros homens. Lucas é o primeiro historiador da igreja cristã. E ele faz isso como um historiador grego fazia. Os melhores historiadores da época faziam como Lucas fez. Uma história coordenada, não necessariamente cronológica, mas coordenada por temas. E aí ele continua dizendo no versículo 2: conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Lucas, que não andou ao lado do Senhor Jesus, como historiador ele foi até as pessoas que andaram e viram o ministério de Cristo. Por isso, Lucas coaduna com o que o apóstolo Paulo disse, quando ele diz que na ressurreição de Cristo Jesus,
antes de sua ascensão, existiam mais de 500 testemunhas. E parte dessas 500 testemunhas foram consultadas por Lucas para escrever este evangelho. Por orientação do Espírito, Lucas fez esse trabalho de historiador com profundidade, procurando as testemunhas oculares de cada uma das histórias, desde a infância de Cristo. Por isso, na primeira série de sermões que eu preguei nesta igreja, eu preguei sobre o nascimento, o pré-nascimento e a infância de Jesus, mostrando em Lucas como ele obteve estes registros que nós não temos em Marcos, nem em Mateus e nem em João. No versículo 3, então, ele coloca a justificativa de sua obra, que igualmente apareceu para ele, que ele deveria fazer uma acurada investigação de tudo, desde a origem, e dar isto por escrito a Teófilo, expondo isto em ordem. E aqui nós aprendemos com Lucas como nós, cristãos, que buscamos ser maduros na fé, devemos agir. Voltemos de novo ao versículo 3, no início dele. Pareceu bem a ele fazer uma acurada investigação. Obviamente, irmãos, que você deve ter no seu dia a dia o seu tempo devocional com Deus, que você lê a Bíblia para ter aquele alimento que te sustenta no dia a dia, que te dá aquela sensação de presença que você tem com Cristo ao ler coisas que tocam o seu coração, a sua emoção, a sua vontade até, para que a sua vontade seja dobrada a Ele mais candidamente. Contudo, irmãos, nós precisamos de alimento sólido. E alimento sólido vem de uma acurada investigação da Escritura, de lê-la com profundidade, de buscar o depósito da fé que estão nos comentários de comentaristas fiéis, de buscar as nossas convicções de fé e os nossos símbolos de fé para estudar de maneira investigativa e acurada o que a palavra diz. Então nós devemos, como cristãos que queremos ser cristãos maduros, não cristãos que vão a qualquer vento, não cristãos que alguém diz que faz alguma coisa e você pega e coloca na tua igreja achando que é certo fazer, viver de maneira investigativa e acurada. Estas coisas têm base na Escritura. O que a Escritura diz sobre este assunto? Este não é um papel apenas do ministro do Evangelho, do pastor, nem dos oficiais da igreja apenas. Este é um papel de todo cristão. Ele deve ler a Escritura buscando investigar. Ele deve também, além disso, investir nesta vida com Deus de profundidade e maturidade, mais até do que ele investe nas coisas seculares. Porque este é o tesouro de grande valor que o Senhor te deu. A salvação em Cristo que te leva à santificação, que só é possível quando você tem profundidade na Escritura e consegue olhar desde Gênesis até Apocalipse, a grande história da redenção. Portanto, irmãos, o que nós aprendemos com Lucas é que nós devemos investigar todos os livros da Escritura, buscando comentaristas, buscando pessoas que já andaram e trilharam isso, estudando profundamente essas coisas, para que nós possamos ver Cristo melhor. Esse era o objetivo de Lucas. Essa acurada investigação tinha um objetivo, que é o versículo 4, fazer com que Teófilo tinha plena certeza das verdades em que ele foi instruído. Teófilo sofreu o que nós chamamos de processo de catecúmeno. Ele foi catequizado nas principais verdades da fé cristã. As verdades que nós acabamos de dizer no credo niceno-constantinopolitano. Mas ele, como aquele que tem o Espírito, é ávido por aprender mais de Cristo, ele com certeza falou para Lucas que ele precisava entender mais. E mesmo nós tendo outros evangelhos, Lucas se colocou à disposição de Teófilo para que essa exposição fosse feita a ele.
E mais uma vez, meus irmãos, eu coloco a vocês e a mim, como cristãos nascidos de novo, o que nós devemos fazer. Mais uma vez, aqui está sendo dito claramente que nós devemos expor àqueles que ainda não creem, ou àqueles que ainda são bebês na fé, em ordem, o que é dito de Jesus Cristo, nos evangelhos, nos apóstolos, no Apocalipse, nos profetas, na lei e nos salmos. Nós precisamos ser encontrados, irmãos, como aqueles que não devem se envergonhar, que manejam bem a palavra da justiça. Todos nós, não só quem se coloca na frente da congregação para pregar, não só o que sai para a rua para evangelizar, confrontando as mentiras e filosofias deste mundo, mas todo cristão deve ser capaz de se debruçar sobre a Escritura, buscar mais conhecimento da verdade, ser capaz de expor em ordem ao não cristão o Evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Expor ao não cristão que, se ele não se converter e crer em Jesus Cristo, ele está condenado e separado de Deus. Lucas, ao escrever o Evangelho, queria mostrar a Teófilo as verdades do Evangelho, inclusive essas que eu acabei de dizer. Portanto, irmãos, concluindo essa mensagem, desta acurada investigação, nós precisamos ter o mesmo propósito de Lucas a cada uma das pessoas que nós discipulamos, pois discipulado não é a classe de catecúmeno de uma igreja. Discipulado é o que o pai e uma mãe devem fazer com o filho pela vida inteira. Discipulado é o que um novo convertido deve receber ao declarar Jesus Cristo como Salvador, quando alguém se coloca ao lado dele para caminhar e para ele aprender com plena certeza as verdades, instruindo esta pessoa. Discipulado é esta pessoa que teve um primeiro discipulador, alguém que conhece a base da fé, buscando alguém que conhece muito mais da fé, porque já se debruçou mais nela. Não que seja melhor, não é isso. Na verdade, quanto mais luz nós temos, mais trevas em nós vemos. Mas, meus irmãos, o processo de discipulado é feito no âmbito da igreja, onde a igreja cuida um do outro. E Lucas empreendeu esse grande trabalho que é o Evangelho de Lucas, essa acurada investigação, buscando fontes que eram testemunhas oculares e ministros da palavra, porque ele amava Teófilo, e Teófilo precisava ser mais maduro na fé. Então, deste texto, nós aprendemos as seguintes lições. Nós, cristãos, devemos buscar transmitir o que está escrito na palavra de Deus, pois são os testemunhos oculares e o testemunho daqueles que já foram chamados a serem ministros da palavra, desde a igreja primitiva. Nós, cristãos, devemos gastar tempo com o Senhor, estudando a Escritura, buscando comentaristas que já são fiéis à palavra e já deixaram o legado da fé desde a igreja primitiva, para aprendermos o que cada passagem significa. Não estou dizendo que todo cristão precisa aprender grego e hebraico para ler nos originais, mas seria bom que o fizesse. Mas não sendo assim, pelo menos seja um hábil, um habilidoso, um grande conhecedor do que está escrito na tua Bíblia, em sua língua. Saiba dizer o que uma passagem difícil diz de verdade. E para isso você vai precisar estudar a Escritura, buscar comentaristas, buscar professores. Afinal de contas, nessa semana, nós comemoramos no dia 11 o Dia da Educação Cristã. Nossa igreja, desde a era primitiva com o apóstolo Paulo, e por acaso esse foi o primeiro estudo que eu dei nesta igreja, ele formou uma escola, lá na escola de Tirano, exatamente para treinar pessoas, discipular pessoas, treinar novos pregadores, novos evangelizadores, novas testemunhas que seriam capazes de fazer uma investigação acurada na Escritura,
saber desde a origem, desde João 1:1, que o Verbo é Deus, eterno, e Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É preciso que cada cristão seja capaz de testemunhar o Evangelho, a plena certeza das verdades, a qualquer um. Se essa pessoa não se converter, preguei hoje pela manhã em 2 Coríntios 4. Aqueles que se perdem exatamente porque eles estão cegados pelo Deus desse século, Satanás, o diabo, e eles não conseguem ver a luz de Cristo Jesus. O Evangelho deve ser pregado com clareza, e só vai ser pregado com clareza quando eu e você fizermos uma acurada investigação do que está escrito aqui. Terminando então com uma última aplicação para os irmãos: aprendam a escrever o testemunho do Evangelho. Ele diz aqui no versículo 3, dar-te por escrito uma exposição em ordem. Aprenda a escrever seu testemunho do Evangelho. Se você ainda tem dificuldade de aprender a escrever o testemunho do Evangelho, compre materiais que falam todo o testemunho do Evangelho. A nossa campanha de evangelização, Minha Cidade para Cristo, já tem esse tipo de texto onde você tem 5 passos que mostram o Evangelho a quem não ainda crê. Use esse material, aprenda-o de cor, saiba dar testemunho, sem precisar. Eu preciso da ajuda do pastor para vir aqui testemunhar para você. Você já tem uma vida com Deus. Você deve ser capaz de falar desse Evangelho que te salvou, que te mudou, que te fez mais feliz. Portanto, saiba dar o que é o Evangelho por escrito. Saiba dar o seu testemunho do que Cristo fez em sua vida. Mas se você ainda não consegue fazer isso por escrito, aprenda com o primeiro missionário brasileiro da IPB. Reverendo Ashbel Green Simonton ensinou claramente que nós, presbiterianos, deveríamos ter como meta, isso na primeira reunião do presbitério do Rio de Janeiro, como meta, inundar o nosso país com Bíblias, Novos Testamentos, Evangelhos de João, tratados para todos os lados, exatamente para que as pessoas chegassem à fé e pudessem ter plena certeza das verdades que estão sendo instruídos. Portanto, amados irmãos, reflitam em como vocês têm vivido suas vidas, pois vocês foram comprados por um alto preço. Cristo comprou aqueles que creem nele, pelo seu sangue, pagando pelos nossos pecados. Literalmente, Ele colocou na cruz, cravado, o nosso escrito de dívida. A palavra grega para este pagamento completo que Cristo fez é tetelestai. Está pago, está consumado. E isso te trouxe para a liberdade. Mas essa liberdade não é libertinagem, é uma liberdade para o testemunho, é uma liberdade para o anúncio, é uma liberdade para uma vida que exalta Cristo, a fim de que os outros queiram ter a plena certeza das verdades que você já é instruído. Portanto, faça uma acurada investigação da Escritura. Viva de maneira tal que as pessoas vejam o Evangelho em você, mas seja capaz também de escrevê-lo ou dá-lo por escrito a alguém, expondo a eles o caminho da salvação, para que eles também desejem, como Teófilo, conhecer mais deste Cristo maravilhoso. Deus os abençoe.